O Lucas continua dizendo aqui no versículo 3 o seguinte: os apóstolos viram Jesus. Os apóstolos viram Jesus. Às vezes a gente fica olhando para a vida dos apóstolos e tentando entender por que eles eram tão audaciosos, tão intrépidos. Por que eles se submetiam sem nenhum medo aos flagelos, às prisões, às perseguições. Eles entenderam, assim, de uma forma muito concreta, que a vida não se resume a isso, que essa vida é passageira. Eles viram Jesus morrer, mas viram Jesus vencer a morte. E Jesus promete essa ressurreição para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que creem no seu nome. Continuando a leitura aqui, os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, eu estou lendo Atos capítulo 1, versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem, até que o Pai lhes dê o que prometeu. Conforme eu disse a vocês. Jesus havia falado isso em Lucas 24, no versículo 49. Pois de fato, João Batista, batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês têm uma grande obra a fazer. Eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês onde vocês estiverem, através do Espírito Santo. Quando Jesus foi, os discípulos se reuniram e eles foram cheios do Espírito Santo. A presença de Jesus era com eles, por onde eles estavam. E essa presença de Jesus é conosco até os dias de hoje. Até hoje, eu e você podemos experimentar dessa gloriosa presença de Deus. Amém? Se você crê no Espírito Santo, diga amém, eu creio. Escreva aqui nos comentários: eu creio no Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma das pessoas da chamada Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. Se você procurar aí, ela não está na Bíblia. Mas a figura do Deus Pai está descrita na Bíblia. A figura do Deus Filho está descrita na Bíblia, na pessoa de Jesus. E a figura do Espírito Santo é algo marcante durante todo o relato do livro de Atos. O Espírito Santo os direcionava, o Espírito Santo colocava palavras na boca deles, o Espírito Santo dava a eles coragem e ousadia para falar diante das autoridades a respeito da obra de Jesus, a respeito do Evangelho. Eles não temiam a morte por causa da presença do Espírito Santo. João Batista batizou com o batismo do arrependimento, mas é necessário que nós também sejamos batizados com o Espírito Santo. Amém? E isso não significa só orar em línguas, chorar, rodopiar, não é isso. Mas é ser capacitado plenamente para a obra de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá os dons que Deus concedeu à sua igreja. Aleluia. Versículo 6. Eu não sei se eu consigo chegar até o final aqui, porque já são 20 minutos de live, mas eu queria pedir muito que você desse o seu like nesse vídeo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, dê o seu like. Esse like é muito importante para a gente alcançar milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está aí nas outras redes, no Instagram, no Facebook, clica nesse aviãozinho aí, ó, e compartilha essa mensagem com os seus contatos. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo porque não conhecem de uma forma verdadeira
o Deus a quem nós servimos. Muitas pessoas não entenderam ainda o poder desse Deus, o poder de ressuscitar, o poder de nos encher com o Espírito Santo, de nos capacitar, não somente para a obra de Deus, mas para vencer esse cotidiano tão pesado que muitas vezes nós temos que enfrentar. E aí no versículo 6, Jesus é levado para os céus. Depois de 40 dias andando entre os discípulos, conversando com eles, compartilhando, ensinando, Jesus é levado para os céus. Olha o que o apóstolo Lucas escreveu. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Os discípulos estavam preocupados com a retomada do poder, porque Israel era, naquele momento, uma colônia do Império Romano. Era dominada pelo Império Romano. Pagava impostos para Roma, trabalhava para Roma, não fazia nada sem que tivesse autorização de Roma. E aquilo incomodava, porque Israel queria ser uma nação livre. Todos os países querem ser livres. Nenhum país quer ficar na condição de escravo. E eles estavam preocupados com isso. Eles ainda achavam que o reino de Deus estava relacionado a algo físico, a um limite geográfico, que Israel, Jerusalém, eram os limites do domínio de Deus e que naquele momento seriam restabelecidos com a legitimidade para o seu povo. E Jesus estava dizendo assim, olha, não cabe a você saber a ocasião, a data ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês irão testemunhar de mim em todos os lugares. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. O Espírito Santo lhes daria poder para que eles pregassem Jesus por onde eles fossem. Aleluia. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Imagina, você está conversando ali com uma pessoa, conversando ali numa conversa, num bate-papo, mas quando que será, Jesus, que nós vamos retomar, a nossa vida, o nosso reino? Jesus fala assim, olha, eu não estou falando de reino terreno, não estou falando dessas coisas, não. Eu estou falando de vocês pregarem o evangelho em muitos lugares, de vocês testemunharem de mim em muitos lugares e até nos lugares mais distantes. E de repente Jesus é levado para o céu. Parece cena de um filme da Marvel, de X-Men, de Matrix. Jesus, desafiando a lei da gravidade, é levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir.
Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que veio à terra, que foi crucificado, que foi morto injustamente, que ressuscitou e que foi levado aos céus e que hoje está à direita do Pai, de onde intercede por mim e por você, ele vai voltar. Ele irá voltar. Quando, pastor, que ele vai voltar? Ninguém sabe. Ninguém pode afirmar isso. Algumas pessoas já quiseram afirmar em algumas seitas que Jesus iria voltar no dia tal, na hora tal. E se prepararam e foram para os montes e venderam tudo que tinham, deixaram casas, deixaram trabalho e ficaram lá esperando Jesus voltar. Ele não voltou ainda. Ele vai voltar. Ninguém sabe quando. Só o Pai sabe quando Jesus irá voltar. Mas a palavra diz que ele virá como ladrão. Num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada e vai se encontrar com Jesus nos ares. O Jesus que foi levado nas nuvens também voltará nas nuvens. Irmãos, o nosso cristianismo, a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença não pode estar limitada às coisas desse mundo, porque essas coisas todas aqui vão passar. Tudo isso aqui vai passar, vai acabar. A nossa casa não é aqui, a nossa casa está no futuro. E num futuro que está ligado à eternidade com Cristo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. O Deus a quem você serve, o Jesus a quem você serve, vai voltar para te buscar. E para te levar para um outro lugar, onde não haverá choro, sofrimento, dor, tristeza, pranto, onde o próprio Deus irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? E aí eu quero passar para a última parte aqui da leitura do livro de Atos, que é a partir do versículo 12. Eu vou terminar esse capítulo hoje, o capítulo 1. E nos próximos dias, no dia 2 eu vou falar de Atos 2, no dia 3 eu vou falar de Atos 3. Amém? Se eu não fizer ao vivo, eu vou deixar gravado aqui, mas eu prometo que eu vou fazer o máximo para ter essa disciplina aqui para seguir essa série de estudos. Você vê série na Netflix, nas outras plataformas de streaming, siga essa série aqui, ó. Primeiro capítulo, Atos 1. O ensinamento de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus. Amanhã tem o capítulo 2. Eu espero você aqui nesse mesmo horário. Se você está nos assistindo, eu vou continuar aqui a leitura. Dê o seu like nesse vídeo. O seu like é importante para fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. Espírito Santo, ensina-me a tua palavra.